E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui na cabine dos canais ESPN e falar um pouco do CSA, da notícia de que o presidente do CSA pretende vender o mando de campo do jogo do CSA contra o Flamengo para fazer o jogo em Brasília e ganhar algum dinheiro aí. E já até anunciando uma possibilidade de fazer o mesmo no jogo contra o Corinthians, né? O jogo que o CSA vai ter como mandante contra o Corinthians. Essa história de mando de campo já virou um problema crônico no futebol brasileiro, assim, a gente já vê já há vários anos, vários clubes vendendo mando de campo. Esse ano já aconteceu no Campeonato Brasileiro, com o Vasco jogando contra o Corinthians em Manaus. E me desculpe até torcedores dessas cidades que normalmente recebem esses jogos, como Londrina, Maringá, Cuiabá, Brasília, Manaus, né? São cidades que muitas vezes recebem jogos nessa situação. Cascavel, às vezes, também jogo de time gaúcho também para lá, Uberlândia recebe também. E eu sou completamente contra, tá? Esse negócio eu acho uma aberração, acho um absurdo. Acho que o regulamento dos campeonatos deveria proibir esse tipo de situação. Porque eu acho ela danosa em praticamente tudo. O único aspecto em que ela não é... Só tem dois aspectos em que ela não é danoso. O aspecto de levar futebol para alguma cidade diferente que está um pouco carente de futebol e fazer com que torcedores desse lugar tenham acesso ao futebol. E no aspecto que o clube acaba levando algum dinheiro. Mas acho que não... Mas assim, tá bom, pô. Não tá bom. Não tá bom por vários aspectos. Né? Primeiro, o aspecto esportivo, e acho que aspecto esportivo nem acho principal, mas é importante, né? Quando um time vende mando de campo, tem dois modos de vender, né? Ou vender para uma cidade em que ele tem muita torcida, então ele vai continuar sendo o time com mais presença de público ali, mais ou menos o caso do Vasco contra o Corinthians, ainda que o estádio tenha ficado com uma parcela de corintianos muito maior do que ficaria se o jogo fosse no Maracanã ou em São Januário, mas... De qualquer forma, tem muito vascaíno em Manaus, então o Vasco ainda teve um incentivo da torcida muito maior. Mas foi o caso de vários jogos do Flamengo, do Vasco em Brasília, por exemplo. A outra forma de vender o mando de campo é quando o time que considera que tem pouco potencial de arrecadação, quando ele é o mandante, pega um time que tem torcida torcida nacional e manda um jogo numa cidade em que esse time vai ter muita torcida. Nos dois casos eu acho errado. No caso em que você vai para uma outra cidade em que você tem mais torcida, você ainda mantém um pouco do incentivo da torcida, mas você perde parte do mando. Você perde parte do mando porque a torcida visitante muitas vezes vai ter mais espaço do que ela teria, e você perde parte do mando porque parte do mando não é só ter o estádio com as pessoas gritando o seu nome. Parte do mando de campo é você estar na sua cidade, você se concentrar no hotel em que você sempre se concentra, ou no próprio centro de treinamento, você estar num estádio que você já conhece o caminho, já conhece o vestiário, aquilo tudo lhe é familiar, aquilo faz que o jogador fique mais confortável naquela situação e desempenhe melhor o seu trabalho. A torcida já conhece melhor também aquele estádio, os pontos do estádio ali onde a torcida fica mais, se concentra mais, tudo faz mais barulho. Tudo isso já faz parte do mando de campo também, não é só a torcida gritar. Isso se perde. Mas quando você vai para uma cidade em que o outro time, o visitante, vai ter mais torcida, é pior ainda. Porque além de tudo você tem uma certa inversão de mando, né? Porque o outro time, além de tudo, vai ter mais torcida. Que é o caso de jogos de times paulistas no norte do Paraná, ou no Mato Grosso, ou jogos de times cariocas no Mato Grosso, no norte, né? Em Manaus. Seria esse caso de Brasília, tudo. Então é uma inversão do ponto de vista esportivo. E por que é ruim? Por exemplo, o Palmeiras e o Flamengo talvez briguem cabeça a cabeça pelo título. O Palmeiras teve que ir até Maceió jogar contra o CSA e empatou. Tudo bem, o Palmeiras jogou com o time de reserva, poderia ter jogado com o time titular e ganhado, mas jogou com o time reserva e empatou. O Flamengo talvez ganhe em Brasília, com a sua torcida a favor, e aí vai falar o quê? Né? Esses 2 pontos podem fazer diferença em favor do Flamengo. Isso é uma distorção, como houve várias aí por aí. O outro problema da inversão de mando de campo é que o próprio time, o próprio CSA é prejudicado, porque aqueles pontos podem fazer falta para ele lá no futuro. Mas o pior de tudo mesmo, acho que é a questão da torcida. Porque a torcida que investiu tanto, que ficou acompanhando a Série B, estava contando com esse jogo contra o Flamengo, para levar parentes ou amigos flamenguistas, que tem muito lá em Alagoas, ou para tirar sarro, querer ver o time jogar ali, que tira sarro do amigo flamenguista, ou porque quer ver um dos grandes clubes do Brasil jogar diante de seus olhos lá em Maceió. Seria um grande evento para a cidade de Maceió, como foi o jogo contra o Palmeiras, como pode ser jogos contra o Corinthians, contra
contra o Grêmio, e a cidade perde. A torcida vai se sentir traída, a torcida que ficou há tanto tempo saboreando a ideia de fazer um jogo contra o Flamengo vai perder essa oportunidade. E nisso, um clube que não é um dos clubes de maior torcida do Brasil, quer dizer, um clube que tem uma grande torcida na sua cidade, mas não é um clube de repercussão nacional, mas que tem chance de fincar mais o pé entre a sua cidade ali, ser um símbolo do futebol alagoano, tudo, perde, porque a torcida se sente traída, parece que o torcedor ali é descartável, e não, a torcida é a coisa mais importante que o CSA tem, como é a coisa mais importante que qualquer time tem. Então eu acho isso um absurdo em todos os aspectos, e não é só o CSA e não é só o Flamengo, tá? Porque times paulistas vão ser beneficiados com isso ao longo do campeonato, times de outros lugares, de outras cidades também podem acabar vendendo mano de campo ao longo do campeonato, e isso é lamentável. Como já teve muito, no Campeonato Paulista já teve o Red Bull jogando contra o Palmeiras no Allianz Parque, como manda o Red Bull, já teve o Corinthians jogando contra o Bragantino no Pacaembu, no mata-mata, numas quartas de final, o Linense mandando os dois jogos, mandando o seu jogo de mata-mata contra o São Paulo no Morumbi. Então acontece até em jogos de campeonato estadual. Isso é lamentável, o futebol brasileiro tem que acabar com isso. Se você quer trocar de estádio, troca no outro estádio da sua cidade, mas em que você ainda seja o mandante, porque a relação com a torcida é a coisa mais importante que existe no futebol. E eu sei que os clubes precisam de dinheiro. O Guarani já fez uma final de campeonato paulista jogando jogo de ida no Morumbi contra o Santos. E eu sei que os clubes precisam de dinheiro, isso é verdade. Mas isso a gente briga nos direitos de TV, que este ano até tem uma distribuição de direito de TV bem melhor e bem menos desigual do que havia um tempo atrás. Então já há uma melhoria, e é lutar para fazer mais isso, é lutar para o dinheiro da TV ser mais democrático, é lutar por patrocínios melhores, não é vendendo mando de campo, porque você, no final das contas, você vende mando de campo e você está olhando muito mais a torcida que o time adversário tem numa cidade do que a torcida que você tem na sua cidade. Isso é lamentável. Espero que o CSA reconsidere essa ideia, e espero que outros clubes não façam mais isso, tá bom? Mas então assim, fala aqui embaixo o que vocês acham sobre esse assunto, se inscreva no canal, clica no sininho, compartilhe um vídeo aí nas redes, tá bom? Um abraço e até mais.